para pregar o Evangelho. Já dizia o pastor Estevão, de saudosa memória, que a pregação do Evangelho é a principal arma que garante a segurança nacional. Eu digo de novo, que garante a segurança nacional. Então, vamos lá. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, meu amigo. Queridos, com muita alegria, saúdo a todos presentes com a paz do Senhor. Quero, neste momento, externar a minha gratidão a Deus pelo rico privilégio a mim dado de poder voltar à Chapadinha na ocasião da celebração da execução da 18ª edição do Chapadinha para Cristo. E quero agradecer ao pastor Elias Lima, com a sua muito digna esposa e uma missionária Cadinha, pastor Elielson com a missionária Tamara, e em nome deles externar a minha gratidão a todo o ministério, a esta igreja, que Deus recompense-os. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Mesquita, do cooperador Dean, que tem me conduzido. Que Deus os abençoe e os recompense, amigos, como também ouvir e fazer companhia à irmã Noêmia com a sua filha, cantora Evelyn, Sara Evelyn. É muito bom revê-las. E quero também, gostaria de citar o nome de muitos amigos que Deus me deu nesta cidade, regiões, mas se tornaria inviável. Mas eu quero, em nome do pastor Adonias, pastor Douglas, meu amigo, externar a minha gratidão a todos os demais pastores, aos amigos, que Deus os abençoe, e respectivas comitivas. Queridos, como se trata de um trabalho cristocêntrico, evangelístico, me permita falar de uma mensagem cristocêntrica baseada em uma decisão final. Para o texto em apreço, Romanos capítulo 8, versículos 33 ao 35, para tomar o contexto como um todo. Há uma declaração baseada em questionamentos, em um cântico de vitória. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Queridos, tomando por base este texto, eu quero trazer-lhes a mensagem da salvação aos vossos corações. Quando nós debruçamos-nos sobre a história bíblica, estamos diante de uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, capital do império vigente na época. Esta carta é direcionada aos gentios, seres humanos que não faziam parte do sangue de Abraão, como a maioria de nós, que não tínhamos direito nem acesso às promessas de Deus, nem à aliança. A Bíblia nos mostra
que este evangelho chegou em Roma pelos judeus, na sua maioria que se converteram no Pentecoste, com a pregação de Pedro e posterior, e quando voltaram a Roma, começaram a falar de Cristo como Filho de Deus, o prometido, ungido, Salvador do mundo. Na época, Roma, o maior império que já existiu, era dominada pelo imperador Cláudio, e a escravidão era muito forte. Então, quando os judeus chegaram disseminando este evangelho, como a forma de cultuar era semelhante à da sinagoga, então o imperador não vê ameaça, pois eles cultuavam na modalidade judaica. Mas este evangelho foi encontrando os gentios que foram conhecendo a Jesus, e na maioria escravos, que tinham por obrigação reconhecer César, o reconhecimento de senhorio era para César, e agora conhecendo a Jesus, eles priorizaram o senhorio de Jesus, e já não proclamavam mais César como o único Senhor, e sim Jesus. Então Lucas registra no capítulo 18 de Atos, que por conta desta movimentação de fé pentecostal, o imperador se incomoda, porque agora ele vai interferir, porque aquele grupo de pessoas que eram chamadas de escravos gentios, que o reconhecia como único Senhor, agora proclamava outro Senhor, chamado Jesus Cristo. Então ele determina que todos os judeus deixassem Roma. Isso aconteceu por volta dos anos 49 depois de Cristo. Quando os judeus deixam Roma, a perspectiva imperial era que os gentios, os escravos, desistissem da fé. Mas pelo contrário, eles continuaram pregando a Cristo mesmo debaixo de perseguição. E isso incomoda, porque não podiam mais pará-los. Por volta de 54 depois de Cristo, Cláudio é sucedido por Nero, e Nero é mais objetivo. Por volta dos anos 57 depois de Cristo, Paulo escreve esta carta para motivar aos romanos cristãos, como também falar-lhes, responder-lhes algumas perguntas. Observem que no capítulo 1, Paulo vai enaltecer o comprometimento daqueles irmãos com o Evangelho, a ponto dele dizer que a fé que aqueles irmãos tinham guardado em Cristo foi de uma maneira tão surreal, tão inacreditável, que era conhecida no mundo todo. Em meio à vergonha, em meio à perseguição, eles continuavam divulgando a Cristo. E naquela época, os preletores de valor eram os filósofos. Para ouvir um filósofo grego com a sua sapiência, as pessoas pagavam muito dinheiro para ouvir a sabedoria. E agora tem um grupo de escravos junto com pessoas também da elite, pregando um evangelho de um homem que foi morto como malfeitor, que morreu, ressuscitou no terceiro dia, ia voltar para buscar a igreja e dava direito de vida eterna. Então, como aquele evangelho era pregado por pessoas insignificantes, então se tornou vergonha pregar o evangelho de Cristo. Então veja que é por isso que Paulo diz a eles que tinha um desejo no coração de estar em Roma, mesmo sabendo que não seria falar o evangelho, porque era distorcido por o ponto da filosofia e dos romanos intelectuais. Mas ele diz: eu não me envergonho de pregar este evangelho, pois ele é poder de Deus e salvação para todo o que crer. Observem
que Paulo vai respondendo algumas perguntas a esta igreja. E a carta dos Romanos, sobretudo o capítulo 8, ele vai tratar de uma decisão definitiva. Porque entre as perguntas estavam a segurança de continuar pregando e da salvação, a segurança jurídica. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que quando um país não oferece segurança jurídica, os investidores externos não investem naquele país. Tudo que nós fazemos, acertamos como posse, tem que ter segurança jurídica. Então, estas eram as perguntas mediante a ótica de Roma e mediante a história, porque a segurança sanguínea já havia sido garantida na cruz. Então, observem que quando Paulo fala o texto que nós lemos, a partir do versículo 31 por diante, ele está falando de uma decisão final em uma última audiência. Quando nós analisamos o versículo 33, ele diz aos irmãos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Em outras palavras, é Deus que disse que eles são inocentes ou nós somos inocentes. Então observem que Paulo está falando de um processo. Por isso que este texto é um louvor de vencedor. Ele está falando de um processo judicial, em vista a condenação e a absolvição do ser humano. No contexto jurídico, ele está falando de um processo transitado em julgado. Isso quer dizer uma decisão definitiva que não cabe mais recurso, é irrecorrível. Decisão final. Então, quero pedir a vossa permissão para falar-lhes acerca desta segurança que Cristo conseguiu para nós. Me permita contextualizar a Bíblia com a história. Os irmãos hão de convir com base no capítulo 28 de Ezequiel, que houve uma classe antes de nós, que foi criada por Deus para o adorar. Uma classe chamada angelical. Uma classe que habitava na terra, parte dela, e por meio de um intermediário puro, limpo, santo, chamado anjo de luz, conduzia esta adoração a Deus. E observem que os anjos representavam a terra diante de Deus. Há alguns historiadores, há alguns eruditos e há alguns cientistas cristãos que dizem que neste período as pedras preciosas que hoje nós a conhecemos no subsolo eram na superfície da terra. Então, entre estas pedras, os anjos adoravam a Deus. E esta adoração, o anjo de luz guardava no coração e levava a Deus ao Monte Santo. Só ele tinha o direito de subir. E diz a história que ele abria o coração daquilo que vinha da terra para glorificar a Deus. E o que saía do seu coração era louvor, dizendo: tu és digno. Imagina o anjo de luz, belo, bonito, brilhoso, diante do Monte Santo onde Deus senta. E ele abrindo o coração, e do coração dele saindo louvor e adoração da terra, que era a responsabilidade dos anjos produzirem. E aquele louvor era: tu és digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, de riqueza e de glória, e toda a terra está cheia da tua glória. Isto era hábito cotidiano, isto era hábito do dia a dia. Então o anjo de luz se ensoberbeceu e conseguiu contagiar um terço dos anjos, 33% dos anjos que estavam na terra. Então diz alguns eruditos que agora estes anjos vão dar o direito a ele de usurpar o que não lhe pertencia, a glória que pertencia a Deus. Então Isaías diz que quando ele tem um terço de coro ao seu favor, já era suficiente para ele não subir como antes. O coração já está contaminado e já não entra mais louvor a Deus. Então Isaías diz que ele põe no coração dizendo: subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, e lá estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo.
Então o crime dele foi querer ser igual a Deus. Quando ele sobe, então Deus já o esperava e disse: tu era perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti. Te atirarei à terra humilhado e todos o verão. Então houve um julgamento aqui. Observem que houve um julgamento no contexto de condenação. Quando nós lemos o Evangelho, segundo escreveu lá o livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas fala deste julgamento. Ele diz: os anjos que não guardaram a sua natural habitação, Deus o condenou em um juízo nas trevas e na escuridão, para o julgamento do grande dia. Então veja que Judas está dizendo, e a Bíblia nos dá o direito de contextualizar, que os anjos caídos foram julgados sem ter direito ao contraditório. Dentro de um processo jurídico, eles foram condenados sem recurso, sem direito, sem ter o direito do devido processo legal. Então o julgamento foi direto e taxativo. Então Deus já preparou o lago de fogo para jogar estes anjos no julgamento futuro. Então estão condenados sem direito à defesa. Então a terra recebe o impacto deste julgamento, e agora as águas submergem a terra, e a terra submergida pelas águas, vem o abismo, automaticamente a escuridão. Então a terra vai habitar debaixo de escuridão e do abismo, e fica sem forma e vazia, sem forma, deteriorada pela queda dos anjos, e vazia porque não tem mais adorador. Então o tempo passa e as trevas prevalecem com o abismo. Depois de séculos, digamos assim, aí Deus sente saudade, na nossa linguagem, da terra adorá-lo. Deus não é mais adorado pela terra, só pelos anjos do céu. Aí o Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as águas prevaleciam debaixo de trevas e de abismo. Então Deus resolve recomeçar para ouvir louvores da terra, meu amigo. Então, dentro do contexto cultural, dentro do contexto teológico, alguns eruditos mostram, e a Bíblia diz, que Deus vai restaurar aquilo que saiu das trevas. Observe que haja luz, e a separação entre luz e noite, as trevas são dissipadas. A noite ele chama a escuridão de noite, e o dia e o sol de dia. Então vem o trabalhar de Deus no objetivo de criar novos adoradores. Então o capítulo 1, versículo 26 do Gênesis diz que resolve Deus fazer o adorador, criar um adorador. Entre todas as espécies que ele já tinha criado, nenhum era apto para se tornar adorador. Então ele faz uma reunião, possivelmente com a Trindade, ele, Pai, Filho e Espírito Santo, e diz: façamos, está no plural, está no coletivo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então decidiram pegar aquilo que veio das trevas e do abismo, a terra, e da terra criar o adorador. Aí o capítulo 33 de Jó, Eliú, quando discursa no versículo 4, ele faz a distinção. Ele diz que o Espírito Santo desce, pega a terra e forma o ser humano. O Espírito do Senhor me formou. Então, quando nós, seres humanos, através de Adão, está formado, aí diz alguns eruditos que o Espírito Santo viu uma obra tão perfeita, diferente de todas que já tinham sido criadas, uma obra meramente divina, e ele disse: eu vou morar dentro dele. Morando dentro dele, eu ligo ele ao dono de tudo. Então, quando ele faz isso, aí diz Eliú: e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então, por meio do Espírito, o ser humano vai agora ser criado. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8: plantou Deus um jardim e colocou o homem
para cuidar. A função do homem, pasmem todos que estão me ouvindo, nós seres humanos fomos criados não para ralar, não para passar fome, nem para dificuldade. Nós fomos criados para um objetivo, só adorar a Deus. Todo ser humano, o objetivo era este. Deus disse: não se preocupe, que eu vou cuidar de você, só me adore. De todas as árvores do jardim você pode se alimentar, elas vão produzir para sustentar você, não esquente a cabeça. Então disse Deus, uma observação: só a árvore do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não coma e não toque, porque no dia que você comer dela, morrerá. Então o homem vai habitar ali, e vem uma companheira. Agora tem um casal de adorador, adorando a Deus cotidianamente. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, vai falar da humanidade de Cristo, mas ele dá uma deixa falando da humanidade, dizendo: quem é o homem para que te lembre dele, é o filho do homem para que o visites. Um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória, e entregaste a ele todas as obras das tuas mãos. Ou seja, Deus confiou ao homem em primeiro lugar tudo o que havia criado, desde o peixe ao mosquito, desde os monstros ao mosquito. Deus disse: você vai dominar, é eu que estou dizendo. Aí, como o anjo de luz subia, Deus não precisava descer. Mas o escritor aos Hebreus diz que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. Então agora é Deus que desce para o jardim. Agora a adoração não é mais levada por ninguém, era Deus que descia no jardim, e este casal o adorava todo dia. Tu és digno de honra, de glória, de domínio, de louvor, de majestade, e a terra é tua e toda a sua plenitude. Então esta era uma adoração perfeita. Capítulo 3 do livro do Gênesis, a serpente, personificação do anjo caído, entra no jardim, e ele propõe a Eva um diálogo, e olha o que ele pergunta. Foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Aí Eva diz: não, Deus disse que o jardim é para nós nos alimentarmos, todas as árvores poderemos comer, exceto a árvore do bem e do conhecimento e do mal, ou seja, aqui está no meio. Deus disse que no dia que nós comermos ou tocarmos nela morreremos. Aí a serpente contrapõe dizendo: não, vocês não morrerão, é porque Deus sabe que no dia que vocês comer desta fruta, este fruto, vão ser iguais a ele, conhecendo o bem e do mal. Você sabe porque o homem até hoje mata por causa do poder? Começou aqui. Então a serpente sai de cena. Quando a serpente sai de cena, observem que entra as 7 testemunhas que nós lemos em Romanos 8:35. Elas estão ali como testemunha, porque até aqui o ser humano estava inocente, mas quando deu ouvido à serpente, vem as 7 testemunhas. Observem, a árvore estava lá e não era perigo, mas agora vai ser. Ela desperta o desejo da mulher de comer, de desobedecer a Deus. Então as 7 testemunhas, a tribulação, o perigo, a perseguição, a angústia, a fome, a nudez e a espada, elas vão observar ponto por ponto a história e o comportamento de Eva e Adão. Então veja que uma testemunha em um processo jurídico, é por isso que Paulo apresenta, elas não pertencem às partes, mas ao juiz. Elas são os olhos e os ouvidos do juiz. Então quando a serpente sai, o perigo chega e vai ficar de olho em Eva. O perigo vai aguçando e traz a perseguição. A perseguição quer dizer, a mulher que nunca pensava em comer, agora vai pensar. Quando olhava, o perigo estava lá e ela era perseguida. A perseguição traz a angústia. Ela vai dormir e a angústia é um sentimento por
físico por dentro, contínuo. A angústia vem de dentro para fora. A angústia diz: vamos vencê-la, mas traz a tribulação. A tribulação leva ela a Adão. Ela está atribulada, ela quer comer e convence Adão. Aí a tribulação traz a fome, e a fome leva eles à árvore. Quando eles chegam na árvore, a fome aguça, e ela diz: a serpente disse: se comermos não morreremos. Ela pega e come. Quando ela pega e come, ela não morre, e dá ao marido, e o marido come. Quando o marido come, a nudez aparece, os olhos se abrem e percebem que estava nu. Quando eles estão nu, se envergonham um do outro e se escondem no jardim. Aí é a hora do culto. A Bíblia diz que Deus entra na igreja, no jardim, e Deus entra para ser adorado, e quando chega não tem adorador. Aí ele pergunta: Adão, onde você está, meu filho? Ele diz: estou escondido. Aí Deus diz: só, por que estás escondido? Porventura comesse da árvore, porque eu estou nu. Por que estás nu? Porventura comesse da árvore que eu disse para não comer? Veja, paramos um ponto aqui. Não parece um contraponto bíblico para quem fez teologia, ou para quem aprendeu na escola bíblica ou num culto de ensino. Deus tem atributos, e entre eles a onisciência. A onisciência diz que Deus conhece todas as coisas antes que elas venham a acontecer. Ele já sabe, antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar, nosso sentar, e o nosso cair, o nosso levantar. Como também antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe. E porque Ele vem perguntando, como não tem onisciência, aonde você está? O que você fez? É o contraditório. É aqui que Deus vai dar ao homem o que não deu aos anjos. Ele vai aplicar o devido processo legal, juridicamente, que quer dizer que eu não posso ser julgado sem instaurar um processo de defesa em meu favor. Deus vai dar o contraditório a ele. Deus vai dar o direito de defesa, vai dar o direito dele se defender. Então ele não se defende, ele transfere a culpa para a mulher. A mulher que tu me deste me enganou. E aí ele volta para a mulher e vai dar o mesmo direito. Mulher, o que tu fizeste? A serpente me enganou, e a serpente já está condenada. Então a espada entra. A espada é a morte. É por isso que Paulo diz que pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte, porque ele é o salário do pecado. Então agora, na ótica jurídica, que é a justiça, era para Deus desistir do ser humano logo ali. Não era para não existir japadinha, não era para existir nenhum de nós. Não, era para Deus, na ótica da justiça, já desistir de nós ali, já jogar a gente no lago de fogo, preparado para a morte, o diabo e seus anjos, de forma eterna, porque já havia uma jurisprudência. Deus condenou os anjos pelo mesmo crime, princípio de igualdade, e o ser humano cometeu o mesmo crime, a comer o fruto para ser igual a Deus. Mas veja que agora Deus vai protelar o julgamento. Todas as provas, estas 7 testemunhas testemunharam, culpado desde a tribulação até a espada, denunciar o pecado de Eva e Adão. Não tem como justificar. Aí o pecado vem e já pede a condenação na primeira audiência. Mas quando eles pensavam que Deus ia desistir de nós, que Deus ia nos condenar, Deus faz algo que nós não merecíamos. A Bíblia diz que como supremo juiz, Ele oferece um recurso para nós, chamado graça. Ele pela graça protela o julgamento para nos dar o direito de sobreviver. Então veja que Ele protela o julgamento, e pela graça Ele cobre a nudez do homem, expulsa do paraíso é Adão e Eva. Aí diz, estas 7 testemunhas conseguiram separar de Deus Adão e Eva. Aí vem Deus, separados, destituídos de Deus, vão viver. Vem o capítulo 6 do Gênesis, já é uma geração que a Bíblia diz de pecadora. O pecado abundou, e
o pecado cresceu. Aí no capítulo 6, o inferno, o acusador, promotor de acusação, vem a morte e o pecado e diz: queremos uma segunda audiência, e esta audiência, ela é séria, nós estamos predominando. Por isso que o escritor no capítulo 6 do Gênesis, versículo 6, na sua epígrafe está lá: degradação geral do gênero humano, todos os seres humanos o pecado dominou. Então Deus é provocado como juiz pela acusação. Aí Deus aceita a denúncia e desce para observar. O capítulo 6 do Gênesis diz que Deus recebe a denúncia, vai ouvir as testemunhas. Quando olha, percebe que era contundente, comprobatória, e ele diz: me arrependi de ter feito o homem que criei e decidi, vou acabar com ele, vou desistir dele, da terra, dos animais, dos répteis, das aves, tudo que eu criei eu vou acabar, vou dar fim. Aí a acusação prepara a festa, conseguimos, mas quando eles iam fazer a festa, aí a graça vem de novo, e Noé acha graça aos olhos de Deus, e pela graça Deus aplica a sentença, mas 8 almas estão libertas para continuar adorando na terra. Qual foi a sentença da terra? O dilúvio. Veja que a terra volta a ser submergida, mas já não tem mais trevas nem abismo, por causa de 8 adoradores. Veja, 8 adoradores mudaram o curso da história. Mudaram o âmbito nacional, geográfico. Capítulo 8, Deus os tira da arca, pede para eles recomeçar, faz uma aliança incondicional, que não ia mais fazer o que fez. Capítulo 11, já é a geração de Noé, e o pecado vem e domina. Veja que Deus desce à terra de novo, não para ser adorado, mas para julgar. A acusação acusa a geração de Noé de soberba, porque desobedeceram não migrar, criar uma cidade para não migrar, para ser célebre e se proteger de um futuro dilúvio. Aí Deus desce e as testemunhas conseguem testemunhar. Aí Deus diz: o homem é mau. Aí vamos fazer alguma coisa. O Espírito Santo vem, já que ele disse a Noé: eu nunca mais vou destruir vocês como eu fiz. Aí, já que não pode destruir, ele espalha a geração de Noé nos 3 viés. Veja que há uma separação de Deus e uma separação familiar. Semitas, canitas e jafetitas. Eles partem individual, eram unidos, era uma família só. As testemunhas separam de novo o ser humano de Deus. Aí anos, séculos se passam sem adoração, adorando a ídolos e não a Deus. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus diz: vou pôr em prática um projeto de resgate, de adoração. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Através de ti eu vou criar um projeto espiritual. Vou começar do zero, Abraão. Vai ser um projeto meu, chamado de meu, e eu seu Deus. É o meu povo e eu sou o seu Deus. E praga nenhum vai pegar sobre este povo. Ele pega um útero falido. Ele pega um útero estéril e diz: eu vou recomeçar com este projeto. Um projeto missionário para resgatar os perdidos. Desde a queda de Adão não se adorava mais coletivo. Aí Deus disse: eu vou criar um projeto para me adorar, e cria Israel. Quando chegamos na história de Israel, sintetizando, Israel vai receber aliança, vai ter promessa, vai ter leis para protegê-los do pecado.
Nunca nenhum ser humano, nenhum povo teve de Deus o que Israel teve. Lei protetiva, direito a ver a sua glória. Desde o capítulo 3 do Gênesis, Deus se apegou tanto a Israel, que no capítulo 40 do Êxodo, tem um culto com os judeus de Israel, e a glória de Deus desce na terra de novo. Agora Deus está na terra sendo adorado, e tem um povo chamado judeu que o adora. Mas pasmem, a lei não protegeu Israel. O sangue de novilho, o símbolo da aliança, não protegeu Israel. Aí o pecado vem e detona Israel, e Israel vai adorar a outro Deus. Aí Paulo, Romanos 5,14 diz que a morte reina desde Adão até Moisés. Onde o pecado está, a morte reina, porque a força do pecado é a força da morte é o pecado. Então o que é que acontece? Quando Israel peca, vai terminar o Velho Testamento em síntese, e o Velho Testamento termina com Deus triste, mostrando um juízo sem misericórdia, um juízo que não vai sobrar nem raiz nem ramo, por conta do pecado. Todos os termos, todos os projetos missionários, todo desde o início, o pecado, a morte, conseguiu afastar de Deus os adoradores, separar de Deus todos os projetos. Aí Deus silencia, neste período de 400 anos de silêncio. Eu quero acreditar, como teólogo, como crente, que Jesus vai mostrar a João o processo como um todo. Capítulo 5 de Apocalipse, João diz que viu um trono armado. No capítulo 4, uma corte pronta para um julgamento. Ou seja, Jesus vai mostrar a ele o que aconteceu até o fim do Velho Testamento, o pecado e a morte. Agora com Israel, o projeto menino dos olhos de Deus pecou. Eles têm coro, têm poder de denúncia. Eles agora fazem uma denúncia oficial para o último juízo. Era o juízo final, para o último julgamento, para a última audiência. Apresenta ao Supremo e Deus aceita a denúncia. Quando Deus aceita a denúncia, ele desce, vai agora montar a corte para decidir. Então veja o que é que João diz, que ele, quando é arrebatado aos céus, ele vê um trono, e quem estava sentado no trono? O Supremo Juiz. Então dá na ótica da jurisdição e na ótica do julgamento, as 7 testemunhas de Romanos estão lá, a morte, o pecado e o inferno cantando de galo. Por quê? Provas comprobatórias, contundentes contra a raça humana, reinaram até aqui. Aí vem a gente como réus, estamos à mercê de uma misericórdia. Aí Deus agora vai ouvir as testemunhas que conseguiram separar dele todos os projetos de adoração até aqui. Quando eles vão ouvir 7 testemunhos, um escrivão vai escrevendo, um anjo vai escrevendo, um lado do livro não comporta, vira o avesso, os testemunhos, o nosso pecado, a nossa culpa e a sentença prevista. Quando termina, enrola o livro, sela com 7 selos e entrega na mão do Supremo Juiz. Quando entrega, aí João diz que viu um juiz sentado no trono, e na sua mão direita tinha um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí o juiz olhou, viu a gente, viu as provas, viu a acusação com razão. Aí disse: não, eu não posso abrir mão deles, eu não vou condená-los sem dar direito contraditório, sem dar direito à defesa. Aí João diz que Deus chamou um anjo e disse: procura um advogado para eles, eu quero, não vou condená-los sem defesa. Aí o anjo procurou no céu, nenhum anjo nem quis aceitar. Desceu na terra, nenhum advogado quis. Foi para debaixo da terra, ninguém quis aceitar o nosso processo. A lei não dava brecha de absolvição, nossa condenação já estava garantida. Aí o anjo volta dizendo: meritíssimo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum advogado quis. Ninguém foi achado digno de desatar o livro, de ler o livro, nem de olhar para ele. Ninguém, meritíssimo. Direito de defesa concedido.
Só cabe agora a condenação. As provas contundentes, comprobatórias. Quando o juiz vai preparar a condenação, para a nossa história terminar ali, a morte reinou até ali. O lago de fogo, preparado para a morte, o diabo e seus anjos, já estava aquecido para receber a gente. Mesmo sem existir, não era para a gente existir. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, diz que antes da decisão final, um ser entra no fórum, no julgamento. E Paulo diz que esse ser entra pedindo direito de voz. Meritíssimo, direito à palavra. O meritíssimo atende, pois não, alegue. Eu aceito o processo, meritíssimo. O processo da raça humana, eu vou defendê-los diante da acusação, meritíssimo. E João chorava muito, porque ninguém foi achado digno. O meritíssimo aceita, mas o promotor de acusação alega impedimento jurídico. O promotor de acusação alega, meritíssimo, ele não pode advogar o ser humano. Porque ele é impedido, as prerrogativas que ele tem o impede de julgar, defender melhor o ser humano. Quais são as prerrogativas? Aí a acusação vai ter que pôr para fora. Ele é o alfa, ele é o ômega. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é glorioso, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, é glorioso, maravilhoso conselheiro. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele não pode. Aí Paulo diz que o meritíssimo, nas entrelinhas, tem razão. Você não pode, as suas prerrogativas impedem você de descer. Quem faria isso, pastor Elias? Paulo diz que ele olha para o meritíssimo e para a acusação e diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou me aniquilar, eu vou me humilhar. Eu não vou usar nada, nenhum direito de ser Deus. Eu vou me humilhar, vou me despir de toda a glória que eu tenho. Eu vou descer, vou me tornar um deles, mas eu vou aceitar o processo. Vivendo como eles, eu vou defender, não vou abrir mão deles. Agora olha o que Deus fez por causa de nós, gente. Que amor é esse, gente? Veja que a Bíblia fala de nomes e a história antes daqui. Homens que podiam vencer, mas não conseguiram. Se você olhar na história filosófica, você vai ver homens que mudaram, Noêmia, a história do pensamento. Platão, Sócrates, Aristóteles, tantos outros. Se você for para a monarquia, você vai ver homens como Belsazar, Nabucodonosor, Ciro, Dário, Filipe, Alexandre o Grande, que mudaram a história geopolítica do mundo, mas não conseguiram. Se você vai para a Bíblia, Paulo diz que o pecado entrou por Adão, mas Deus protelou o processo, mas Adão gerou Sete. O pecado e a morte venceu Adão e venceu Sete, seu filho. Aí veio Enos. A Bíblia diz que Enos buscou a Deus, fez culto, mas o pecado venceu. Mas Enos gera Cainã, Malalael a Jared, e o pecado e a morte vencendo. Aí Jared gera Enoque. Aí a Bíblia diz que Enoque, caba crente, disse: eu vou andar com Deus, não quero morrer não. Aí Deus disse: gostei de você, vou dar exemplo à sua geração. Quem anda comigo a morte não toca, vou te tirar vivo daí para a tua geração aprender. Tirou ele, mas a geração dele não conseguiu. Metusalém viveu 9
969 anos, o pecado veio, detonou-lhe e a morte venceu. Ele gerou a Lameque, a morte venceu, o pecado venceu. Nabeque gerou Noé, Sem, Cã, e vem Noé, Sem, Cã e Jafé, o pecado vence. Vem a segunda audiência, Deus protela o julgamento, passa o dilúvio. A Bíblia diz que aí vem Sem, o pecado vence e a morte detona. Era campeã, Sem gera Arfajade, Arfajade é Elá, e Elá é Eber, Eber a Reu, Reu a Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá, e Terá a Abrão. Aí Deus disse: achei um amigo, esse vai dar certo, vou iniciar o projeto. O pecado vence Abraão e a morte vence ele, mas ele gerou Isaac, o filho da promessa. Aí o pecado vence, mas ele gerou a Jacó, a promessa continua, mas o pecado e a morte vence Jacó. Jacó gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Assé, Naphtali, José e a Benjamim. O pecado vence um por um e a morte mata, mas Deus pegou Judá. Judá gerou Perez, Perez a Heron, Hezron a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um segundo o meu coração, esse agora vai dar certo. Mas o pecado e a morte venceu Davi. Mas Davi gerou Salomão, o pecado vence. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzia, Uzia a Cais, a Cais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon e Amon a Josia. Josia gera Jeconia, Jeconia gera, dali vem o cativeiro. O pecado e a morte vence. Vem o Novo Testamento. Aí Mateus diz: depois do cativeiro, Salatiel, Zorobabel, o pecado vence. Vem Abiúde, o pecado vence. Abiúde gera Eliaquim, Eliaquim Azó e Azó Zadok, o pecado vence. Zadok gera Aquim, Aquim Eliasar, Eliasar Matã, e Matã Jacó, e Jacó José, que foi marido de Maria. Até aqui João chora, até aqui o pecado vence. Aí vem Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Aí vem Paulo aos Gálatas capítulo 4 dizendo: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar, para inocentar, para redimir os que estavam condenados pela lei. Eu estou em praça pública, mas diga para quem está ao seu lado: que amor é este? Abrir mão do próprio filho. Amou a gente quando a gente ainda era pecador. Ele vem como um de nós. É por isso que a Bíblia diz que tudo o que ele fazia era pelo Espírito Santo, porque ele se despiu da sua glória. Não, tem um tecladista, por favor. 90% da sua vida foi se preparar, sendo tentado, sendo rejeitado. 10%, 3 anos, ele debruça no processo. O meu e o teu processo. O julgamento está suspenso até o final, transitado e julgado. Quando ele debruça no processo, a primeira testemunha que chega é a fome. Impelido pelo Espírito, vai para o deserto. O acusador vem e diz: vou pegá-lo. 40 dias sem comer. Tu não é Deus? Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem. Eva e Adão foi atraído pela fome, e ele não. Nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oferece a riqueza, me adora. Escrito está: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A perseguição vem, ele resiste. A angústia vem, e aqui pega pesado. A angústia faz o suor dele transformar em gota de sangue. Foi a única que fez ele passar 3 horas intercalado em oração e pedir ajuda aos discípulos, a ponto de dizer: a minha alma está angustiada até a morte.
Quando a angústia pensou que ele ia desistir do processo, ele grita no meio do sangue com suor: Pai, não faça a minha vontade, mas o que tu programou seja feito, eu não vou desistir. Quando a angústia sai, a nudez vem. A nudez, segundo eu fiz alguns cursos em Jerusalém, alguns rabinos, é o ápice da vergonha de um judeu. Por isso que Paulo diz que ele suportou o opróbrio, o mais alto nível da vergonha. E ela vem junto com a tribulação. A tribulação é de cascar o grão, no original, são os chicotes. Os romanos chicotearam ele nu. Eu já peguei num azorrague verdadeiro, pesado, ossos, chumbos. A história vocês conhecem, que cada golpe daquele 39 abria cortes e suco descascando o seu corpo. Cortes que dava para ver a olho nu o pulmão funcionando, diz os historiadores. A tribulação gritava: você vai desistir, vai devolver o processo. Ninguém conseguiu. Aqui tem advogado, me permita, data vênia se eu estiver errado. Se eu sou um advogado, aceite o processo do pastor Elias, debruço, estudo, e na vigência da lei vigente, não digo: olha pastor, não encontrei brecha para lhe absolver, nem atenuar ou diminuir a pena. Tome o seu processo de volta, não quero honorário, não consigo. Então a tribulação dizia: você vai devolver. Eu dizia: pastor Elias, procure outro. A tribulação dizia: vai ter que. Mas como que não tinha outro? O anjo já procurou no céu, na terra e debaixo da terra não tinha ninguém. Então quando a tribulação pensava que ele ia devolver, Isaías diz que em vez de devolver, ele troma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele. E pelo andar do processo, a gente ia ser absolvido. Quando ele toma o processo sobre si, se tornou maldito, segundo o Deuteronômio. O advogado assumiu o erro do cliente. Ele assumiu o nosso erro. Aí a espada vem. E as 7 vão separá-los de Deus, do Pai, por conta do nosso pecado. Meio-dia, está na cruz. Pendurado, humilhado, a culpa era minha, a culpa era tua. Ele assumiu, separado de Deus, entre meio-dia e 3 horas, o céu o desamparou, escureceu, nem o sol brilhava, e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Era o peso do nosso processo. 3 horas da tarde, por conta do nosso pecado, a espada vem, que é símbolo da morte, e a morte mata ele. Só que a morte mata matando mesmo, como qualquer outro. A morte diz: vencemos. Na ciência, para todos nós está lá uma matéria chamada autólise. Você vai encontrar o poder destruidor da morte sobre o corpo humano. Como é que a morte destrói o corpo humano? Por exemplo, se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu sangue morrem. Aí a morte só vai me destruir se matar todas as células. Aí ela vem com a decomposição, a primeira etapa. Ela entra, tem de 0 a 12 horas. Jesus morre 3 horas. 5 horas, 6 horas ele está no sepulcro. Por exemplo, se eu morri aqui agora, a decomposição vem, rastreou a mim, viu engano, viu mentira, viu pecado, ela entra. E ela entra no objetivo de matar as últimas células que ainda sobrevivem. Ela tem 12 horas para matá-las. No final de 12 horas, que é o primeiro dia judaico, ela já está morta.
Só que quando Jesus foi sepultado, 6 horas, já estava com 3 horas de morto. Aí a morte vai no sepulcro e diz: agora eu vou tirar onda. Quando ela entra, tem uma surpresa. O sangue dele não está esfriando, a pele não está empalidecendo, mas ela diz: ele tem, a decomposição tem 12 horas. É o fim do primeiro dia. Com 12 horas ela volta. Pasmem, o sangue não está frio, a pele não está pálida. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso pecado ficou na cruz. O nosso processo terminou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado vencedor, o ganhador do processo, o ganhador da causa. Aí a decomposição não aguenta e chama, a morte não entende, no primeiro dia chama decomposição. E pergunta: decomposição, desde o primeiro até aqui, ninguém escapou. O que é que houve? Leia depois 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Você vai encontrar Pedro dizendo que a decomposição rastreou ele e gritou para a morte: eu não encontrei engano nem mentira na boca dele e nem vi ele pecado. Ele é santo, é diferente, ele é puro, ele não pecou. O pecado que estava nele era nós. Se ela não entra, a putrefação não entra. A putrefação teria que vir para destruir. Ela tem de 12 a 24. 24 horas já está podre. Aí a morte diz: com 24 horas eu volto. Quando volta, nem mosquito tinha no corpo. Não fedia. Estava limpo. Estava rosado. Porque com 25 horas, 24 está fedendo. Tem que enterrar. Aí com 25 horas entra a colonização, que são os insetos, que se apodera do corpo, habita nele, consome, e o homem volta ao pó, desaparece e a morte vence. 36 horas, terceiro dia judaico, ela volta. Não é possível. Quando ela entra, o corpo está do mesmo jeito, de madrugada. Aí ela grita pelo pecado, a força. O pecado, o que é que houve? Nós reinamos até aqui. Aí o pecado nem de perto chega, já grita de longe do túmulo do Monte das Oliveiras. Hebreus 4,15. Assim como eu fiz com todos, fiz com ele. Tentei em tudo, mas em nada ele pecou. Ele é diferente, ele é santo, ele é santo. Aí na antiga aliança, quando tinha guerra, quando o vencedor, um rei vencedor vencia, descia no poder do mais fraco, perdedor, tomava a espada, tomava a coroa, tomava os despojos e para si. E um mensageiro montava no cavalo e saía correndo para a cidade do rei que venceu, montado e gritando: o nosso rei venceu, o nosso rei venceu. Levanta os portões, alarga os portões, porque por mais alto e mais largo que fosse, não cabia a glória de um rei que vencia. E quando ele voltava para casa, a festa era topada. Aí agora diz a Bíblia que Jesus vence. Por quê? Quando ele ainda está ali no tratamento dos 3 dias, quando o pecado se rende, quando a morte se rende, ele deixa a mais baixa profundeza da terra, o quartel do mal, toma o poder da morte, toma o poder do pecado, prega para as almas, toma os despojos e diz: quem estiver em mim, não vem mais para essa miséria aqui. O caminho agora é para o céu, o caminho agora é para o céu. Quem vai para o céu, quem vai para o céu? Quem tem essa garantia jurídica? Manhã do terceiro dia, 36 horas, Maria Madalena, preocupada, chama outras mulheres, vai lá no mercado, compra o bálsamo, vai embalsamar o corpo para demorar mais a podridão. Quando chega no sepulcro, Cristo se abaixa, solta os lençóis, um anjo na cabeceira, outro nos pés onde ele jazia, e o desespero bate, começam a chorar. Aí os anjos dizem: mulheres, por que vocês estão chorando? Roubaram o corpo do nosso mestre, não sabemos quem levou e nem onde puseram. Aí os anjos dizem: não roubaram não, é que vocês vieram procurar no lugar errado. Vocês vieram procurar entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele já venceu, ele já venceu, ele já venceu, ele está vivo.
Estou em praça pública, mas em praça pública não está dando para aguentar aqui em cima. Eu vou disparar em glória, eu vou disparar em aleluia. Deixa eu ver os crentes que têm segurança jurídica, que pode dar glória, que pode dar aleluia. Quem fala em mistério em praça pública ainda, adora! Ressuscita, restaura a igreja. E João chorava. Aí agora o juiz vai dar reinício ao julgamento. O processo terminou e agora vai esperar a decisão final. O juízo final era para ser aqui. Ele monta, o julgamento está pronto. As 7 testemunhas de Romanos chegam. Os réus comparecem. Mas o promotor de acusação, o pecado e a morte, não vem. O lugar está vazio. Já não tem mais o que alegar contra nós. Mas para o bom andamento do projeto, do processo, o juiz vai ouvir as 7 testemunhas, que pelos testemunhos dela, todos foram separados dele. Quando ele começa a ouvir, todas as 7 não encontraram o crime nele. E todos os 7 testemunhos foram de inocência, inocente. Quando um anjo poderoso no céu, nunca ouviu isso, que ouviu as 7 testemunhas, foi unanimidade, dizer que ele era inocente. Aí um anjo pede o decoro jurídico e sai correndo no fórum e gritando com grande voz para onde João estava chorando. E gritando, estrondando João: para de chorar, João, para de chorar, para de chorar, João. Você vai entender o Salmo 24 aqui. Aí João diz que quando levanta a cabeça, o Salmo 24 vai entrar: levantai cabeças, ó portais da eternidade, levantai as vossas cabeças, que vai entrar o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, é o vencedor. Aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele venceu, ele foi morto, mas ele está vivo, e com seu sangue ele trouxe para volta para Deus povo, tribo, língua, raça e nação. E vai ter adoração de novo, João. Vai ter adorador de novo, João. Ele venceu, ele venceu. Aí João diz que ele vai direto para o que estava sentado no trono. Quando ele vai de o que estava sentado no trono, ele pega o livro. Quando ele pega o livro da mão do Supremo, aí o João diz que os 4 seres viventes que só adoravam o Pai, os 24 anciões que só adoravam o Pai, aqueles anjos de Isaías que diziam: o Pai Santo, Santo, agora vão adorar e dizer: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue trouxe de volta para Deus homens das tribos, raça, povos e nação. Ele é digno. Aí o coral do céu, o compositor do céu, fez um hino, um cântico novo para recomeçar a adoração, porque desde os anjos até aqui o pecado deteriorou. Agora é um cântico novo. Aí os anjos começaram a cantar. Aí o Supremo disse: não, para. Esse hino novo não é só para vocês, é quem está no céu, quem está na terra, debaixo da terra, está no mar, está no ar, vai louvar. Aí João diz que viu no céu, ouviu da terra, ouviu do mar, ouviu do ar, ouviu de debaixo da terra o hino novo que dizia: digno é o que está sentado no trono e o seu Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, é digno de majestade, é digno de riqueza. Ele venceu, ele venceu, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele venceu. Quem acredita que ele venceu? Quem acredita que ele venceu? Quem acredita que ele venceu? Quem acredita? Aí Paulo vai escrever o capítulo 8 de Romanos. Veja que é uma peça jurídica e termina com um cântico.
Aí ele começa dizendo: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Eu fui absolvido. Cadê os absolvidos? Levanta a mão em nome de Jesus, grita bem forte: eu fui absolvido. Diga: o meu processo já foi transitado em julgado, não cabe mais recurso, nem adianta o inferno recorrer, já foi arquivada, a decisão terminou, o teu pecado foi perdoado em definitivo. Por isso que a sequência é: quem intentará? Tem jeito mais não. O diabo vai ficar rugindo só de longe, porque ele não tem mais direito de recorrer. Ele pode acusar, mas é perdido, não cabe mais recurso. Então deixa quem quiser falar mal que fale, quem quiser criticar, critica. Você já é inocente em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha para esse crente que está do teu lado. Se você pode pregar comigo, diga a ele: me perdoa. Mais forte: me perdoa. Se algum dia eu falei mal de ti, eu te caluniei, eu desacreditei em você, diga: é porque eu não sabia que tu era tão importante assim. Diga para ele: eu sou. Foi o meu Deus que disse que eu sou inocente, ponto. O processo já foi arquivado. Se o processo tivesse aberto, esse neguinho não estava aqui não. Esse neguinho não andava o mundo pregando o evangelho não. A gente estava frito, filho. Mas o processo foi arquivado. Tem gente que diz: mas como é que Deus pode usar tanto esse nego? Eu digo: problema seu. Eu já fui inocentado, filho. O processo está arquivado, não cabe mais recurso, não tem mais como recorrer. Já foi decretado, eu sou inocente. Aí ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, o perigo, a nudez, a angústia, a fome, a espada. Estou certo que por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha, indo para o matadouro. Mas eu estou certo que nestas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque para mim, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundeza, nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cadê os inseparáveis? Cadê os inseparáveis? Cadê? Cadê aqueles que são vencedores? Fique de pé, por favor. Se você prega comigo, quer pregar comigo, diga: quero. Deixa eu lhe perguntar: quer pregar comigo? Quer? Então vira para esse crente do mesmo sexo que está do teu lado aí. A não ser que seja íntimo. Não olha para mim, não, olha para ele. Me ajuda aqui, companheiro. Olha para ele assim como eu estou com o meu companheiro aqui. Olha no olho dele. Se for íntimo não tem problema, mas se não for do mesmo sexo, olhou para ele e diga para ele: ô inocente, mais forte, ô absolvido, me faz um favor. Depois desse chapadinha para Cristo, se tu encontrar alguém que me acusava, que pensou que Deus desistiu de mim e que pensou que ia me fazer parar, dá um recado a ele: o processo foi arquivado, não cabe mais recurso, eu sou inocente e ele vai ter que me engolir, dando glória, dando aleluia, glorificando e adorando. Abraça ele, abraça ele. Cadê a igreja que adora?
Cadê a igreja que está livre? Cadê a igreja que o Satanás fica doido, mas não pode fazer mais nada? Cadê a igreja que ele não queria ouvir glória, mas a igreja continua adorando porque foi salva, constituída? Deixa eu ver o barulho de línguas estranhas, deixa eu ver o barulho de glória subindo. Fomos chamados para isso. Aleluia! Agora eu quero chamar você que por algum motivo se afastou. Eu quero chamar você que ainda não é crente. Eu não quero assustar você, mas o julgamento final foi protelado para o capítulo 20 do Apocalipse. E lá não vai ter mais misericórdia. E todos que não forem achados em Cristo Jesus vão ser jogados no lago de fogo, preparado para a morte do diabo e seus anjos. A jurisprudência vai terminar ali. Mas ainda dá tempo. A primeira vida está aqui, a segunda vida, cadê a terceira? Me ajuda aí. Você pode estar perto de uma pessoa que se afastou. Você pode estar perto de uma pessoa não crente. Eu tenho andado parte do mundo todo pregando este evangelho. E pasmem, onde eu passo, as pessoas estão correndo para aceitar Jesus. Pastor Ferro Douglas também é testemunha de onde ele passa. Saindo daqui vou para a América ganhar alma. Na outra semana vou para o Japão ganhar almas. E hoje eu estou em Chapadinha. E eu não vim aqui brincar. Eu vim aqui pregar o evangelho, como disse o pastor, que muda nações. A terceira está chegando, a quarta está chegando, cadê a quinta? Ajuda ela aí. O objetivo principal é você. Você pode ter desistido, mas foi cantado aqui que ainda tem chance. A palavra diz que enquanto a igreja estiver na terra, a graça ainda está habitando, ainda tem chance. Aproveita, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça venceu o pecado, a graça foi maior que o pecado e é. Venha, cadê você? Oh meu Deus, um trabalho desse não tem som. Cadê você? Venha, eu já vou devolver o microfone para quem de direito, que eu tenho que estar no aeroporto de Teresina 2h da manhã. Cadê as pessoas para Cristo? Você pode estar distante, mas está me ouvindo. Ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Venha, filho. Venha, filha. Cadê você? Ajuda, irmão. Se você sabe se tem alguém afastado, alguém não crente, chama ele, insiste com ele. Está vindo vidas, venha, filho. Venha, filho. Eu sou do tempo, gente, que quando uma alma vinha, a igreja só faltava explodir no poder. Reage para cada alma que vem. Diga comigo: cada alma que vir vai ser um glória de estrondar Chapadinha. Cadê a próxima alma? Está vindo aqui da minha direita. Cadê o glória? Venha, filho. Vai trazendo, vai trazendo. Pastor Elias. Aleluia.